excitação. Foi depois da leitura da sentença final daquela carta, que registrava o entusiasmo da Comissão de Livramento condicional com a próxima avaliação e a sugestão de que grandes oportunidades aguardavam seu cliente, que as dores no peito começaram. Essa última correspondência marcou a chegada de um trem de carga lento, que carregava dor e angústia, e também segredos e mentiras. Esse trem imaginário sempre fora apenas um ponto no horizonte, que nunca avançava. Contudo, naquele momento, era um trem em alta velocidade, que ficava maior a cada dia e era impossível de ser freado apesar de todo o seu empenho. Sentado atrás da mesa, ele observou a prateleira do meio do cofre. Uma pasta estava recheada com páginas da sua investigação. Uma pesquisa que, em um momento de tristeza e angústia, como o dessa noite, ele adoraria nunca ter começado. Porém, os desdobramentos das suas descobertas eram tão profundos e transformadores que ele sabia que se sentiria vazio se não as tivesse feito. E o pensamento de que suas mentiras e fraudes poderiam em breve sair rastejando das sombras sob as quais tinham repousado durante anos era suficiente para fazer seu coração literalmente doer. Ele enxugou o suor da testa e se esforçou para encher os pulmões de ar. Seu maior medo era de que o cliente logo estivesse livre para continuar a busca. A investigação, que fora declarada infrutífera, ressuscitaria assim que o cliente saísse da prisão. E isso, ele sabia, não poderia acontecer. Deveria fazer tudo ao seu alcance para impedir. Sozinho no escritório, um novo calafrio se apossou de seu corpo enquanto a camisa molhada pesava-lhe sobre os ombros. Ele fechou a porta do cofre e girou o segredo. As dores no peito voltaram, os pulmões se contraíram e ele se reclinou na cadeira para combater mais uma vez o pânico do sufocamento. Passaria. Sempre passava. Parte 2. Chicago, 1º de outubro de 2019. Rory Moore colocou as lentes de contato, revirou os olhos e piscou para pôr o mundo em foco. Ela detestava a visão oferecida pelos óculos fundo de garrafa, um mundo curvado e distorcido em comparação com a nitidez de suas lentes de contato. No entanto, como apreciava a proteção que os óculos de aros grossos proporcionavam, adotaram um meio termo. Assim, após a colocação das lentes de contato, ajeitou no rosto os óculos sem grau e se ocultou atrás da armação de plástico, como uma guerreira se escondendo atrás de um escudo. Para Rory, cada dia representava uma batalha. Eles combinaram de se encontrar na Biblioteca Central Harold Washington, na Rua State. 30 minutos depois que Rory vestiu sua armadura de proteção, óculos de aros grossos, gorro puxado para baixo, casaco abotoado até o queixo com a gola levantada, desembarcou de seu carro e entrou na biblioteca. O primeiro encontro com possíveis clientes sempre acontecia em locais públicos. Claro que a maioria dos colecionadores se preocupava com esse tipo de arranjo, pois significava expor seus preciosos troféus à luz do dia. Contudo, se quisessem Rory Moore e suas habilidades de restauração, seguiriam as regras dela. O encontro daquele dia exigia mais atenção do que o normal, já que fora promovido como um favor para o detetive Ron Davidson, que, além de ser um amigo de confiança, também era seu chefe. Como esse era seu trabalho paralelo, ou que os outros chamavam irritantemente de passatempo, parte dela se sentia honrada por Davidson ter lhe estendido a mão. Nem todos entendiam a personalidade complicada de Rory Moore, mas Ron Davidson conseguira ganhar sua admiração ao longo dos anos. Quando ele pedia um favor, Rory nunca pensava duas vezes.
Ao atravessar as portas da biblioteca, Rory logo percebeu a boneca Kashner, guardada em uma caixa longa e fina. Ela estava nos braços de um cavalheiro que esperava no saguão. Rory só precisou de um olhar rápido para avaliar o homem, seus pensamentos relampejando através da mente. 50 e poucos anos, rico, médico ou advogado, bem barbeado, sapatos engraxados, blazer sem gravata. Rapidamente recuou e rejeitou o pensamento inicial, eliminando a hipótese de o homem ser médico ou advogado. Ele era um pequeno empresário, do ramo de seguros ou similar. Ela respirou fundo, ajeitou os óculos no rosto e caminhou até ele. Sr. Bird? Sim, o homem confirmou. Rory? O homem, 30 centímetros mais alto do que 1,60 m de Rory, baixou o olhar sobre sua pequena constituição física e esperou pela confirmação. Em vão. Vejamos o que o senhor tem. Ela apontou para a boneca de porcelana cuidadosamente acondicionada na caixa, antes de se dirigir para a ala principal da biblioteca. O Sr. Bird a seguiu para uma mesa de canto. No meio da tarde, havia poucas pessoas no recinto. Rory deu um tapinha na mesa e o Sr. Bird pousou a caixa ali. Qual o problema? Rory perguntou. Esta é a boneca Kashner da minha filha. Dei de presente a ela quando fez 5 anos e foi mantida em bom estado. Rory se inclinou sobre o tampo para conseguir uma visão melhor da boneca pela janela de plástico da caixa. O rosto de porcelana estava rachado ao meio. A rachadura começava em algum lugar além do contorno do couro cabeludo da boneca. Passava pela órbita do olho esquerdo e alcançava a bochecha. Eu a deixei cair, informou o Sr. Bird. Estou transtornado por causa do meu descuido. Rory assentiu. Posso dar uma olhada, Sr. Bird? Ele empurrou a caixa na direção de Rory. Então, ela abriu com cuidado o fecho e ergueu a tampa. Examinou a boneca danificada como faria um cirurgião na avaliação inicial de um paciente anestesiado deitado na mesa de cirurgia. Rachada ou quebrada? Rory perguntou. O Sr. Bird enfiou a mão no bolso e tirou um saco plástico contendo pequenos pedaços de porcelana. Rory notou o movimento de subida e descida da cartilagem tireoide dele ao engolir em seco para controlar a emoção. Foi tudo o que consegui achar. Deixei a boneca cair sobre um piso de madeira. Então acho que recuperei todos os fragmentos. Rory pegou o saco plástico e analisou os cacos. Voltou para a boneca e, com delicadeza, passou os dedos pela porcelana danificada. A rachadura era bem simétrica e provavelmente ficaria bem unida. A restauração da bochecha e da testa poderia ser realizada com perfeição. Já a da órbita ocular era outra questão. Exigiria toda a sua habilidade. Provavelmente, Rory precisaria da ajuda da única pessoa que era melhor do que ela em restauração de bonecas. Quanto ao pedaço quebrado, tinha certeza de que seria encontrado na parte posterior da cabeça. O reparo ali também seria desafiador, considerando os fios de cabelo e os pequenos cacos de porcelana contidos no saco de plástico. Ela decidiu retirar a boneca da caixa só quando estivesse em sua oficina, pois temia que uma maior quantidade de porcelana pudesse cair da área quebrada. Rory fez que sim lentamente, mantendo o olhar na boneca. Consigo arrumar. Graças a Deus, exclamou o Sr. Bird. 2 semanas. 1 mês, talvez.
O tempo que for necessário. Informarei o preço ao senhor depois de começar. O preço não tem importância, desde que você seja capaz de consertar a boneca. Rory voltou a assentir. Colocou na caixa o saco plástico contendo os cacos, fechou a tampa e a travou. Vou precisar de um número de telefone para poder entrar em contato com o senhor, afirmou. O Sr. Bird pegou um cartão de visita na carteira e o entregou a ela. Rory olhou-o de relance antes de colocá-lo no bolso. Corretora de seguros Bird, Walter Bird, proprietário. Ela ergueu a caixa e fez menção de ir embora, mas o Sr. Bird pôs a mão sobre a dela. Rory não tolerava muito o toque de um estranho e quase retrocedeu quando ele falou baixinho. A boneca era da minha filha. O tempo verbal pretérito chamou a atenção de Rory. Tinha alguma intenção por trás. Rory olhou para a mão do Sr. Bird e depois encontrou os olhos dele. Ela morreu no ano passado, ele revelou. Lentamente, Rory se sentou. Uma resposta normal poderia ter sido: sinto muito pela sua perda. Ou, entendo por que essa boneca significa tanto para o senhor. Porém, Rory Moore era tudo, menos uma pessoa normal. O que aconteceu com ela? Perguntou. Foi assassinada. Ele soltou a mão de Rory e se sentou diante dela. Estrangulada, acham? O seu corpo foi deixado no Grant Park em janeiro passado, já meio congelado quando o encontraram. E aí, está gostando dessa história? Então aproveita e deixa o seu like, assim me ajuda a continuar trazendo mais leituras para vocês. Ah, e não se esquece de se inscrever para não perder nada. Rory voltou a olhar para a boneca Kashner, guardada na caixa, com o olho direito fechado em paz, o olho esquerdo aberto e torto, com uma rachadura profunda atravessando a órbita. Ela entendeu o que estava acontecendo e soube o motivo pelo qual o detetive Davidson fora tão inflexível no sentido de que aceitasse aquele encontro. Era um estratagema clássico, e Davidson sabia que Rory seria incapaz de resistir. Nunca o encontraram? Rory quis saber. O Sr. Bird fez um gesto negativo com a cabeça, baixando o olhar para a boneca da filha morta. Nunca encontraram nem sequer uma pista. Nenhum dos detetives retorna minhas ligações. Parece que simplesmente desistiram do caso. A presença de Rory na biblioteca naquela manhã demonstrava que a afirmação do Sr. Bird era falsa, uma vez que fora Ron Davidson quem a convencera a ir. O Sr. Bird trouxe o olhar de volta para ela. Escute, isso não é uma armação. Peguei a boneca de Camille outro dia porque estava sentindo muita falta da minha filha e precisava segurar algo que me lembrasse dela. Deixei a boneca cair e ela se quebrou. Não tive coragem de contar para minha mulher porque sinto muita culpa e sei que isso a deixaria deprimida. Essa boneca era o brinquedo favorito da minha filha durante a infância. Então, por favor, acredite em mim. Eu quero muito que você a restaure. Mas o detetive Davidson me disse que o seu trabalho como perito em reconstituição criminal é aclamado na cidade de Chicago e em outros lugares.
Eu estou disposto a lhe pagar o que for para você reconstituir o crime e encontrar o homem que apertou o pescoço da minha filha e tirou a vida dela.